No ar, programa Holofote. Dinamismo e interação na programação ao vivo da TV Mais Ribeirão. Oferecimento: Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E de Paz Móveis Planejados. Vamos agora saber e nos informar muito mais, porque temos que se ligar neste assunto super importante. Vamos saber como nos prevenir para as doenças respiratórias no inverno. Cuidado com o nariz. É isso aí. Aqui no programa Holofote, se liga. Olha, estamos aqui com a presença ilustre, Tassiana Lago, que é otorrinolaringologista e que vai falar e nos ajudar com tantas informações assim em se tratando do inverno. Principalmente Ribeirão Preto, né? Qualquer quedinha de temperatura, a gente já fica desesperado e começamos a sofrer em se tratando dessa parte do nariz e é claro, da respiração. Principalmente as crianças, tá? É assim mesmo, as crianças sofrem demais agora na época do inverno. Em Ribeirão a rinite alérgica é muito prevalente. Nosso clima é propício para isso, né? E nessa época do inverno, além do frio, costuma fazer muito tempo seco. Aumenta a poeira, às vezes ainda tem algumas queimadas, e isso prejudica muito. A criança que tem rinite alérgica vai sofrer mais essa época do ano, sim. Estamos falando das crianças, mas os bebês precisam de uma atenção mais que especial. Os bebês também. O nariz do bebê é muito pequenininho, então qualquer secreção, qualquer obstrução já vai dificultar. E os bebês muito novinhos, os recém-nascidos, eles não sabem ainda respirar pela boca. Então a obstrução nasal nessas crianças dá muito sintoma. Aí é importante o uso do soro fisiológico. Até nas crianças. Nos bebês, inclusive. Nos bebês, além das crianças, nos bebês também. O soro fisiológico, ele é uma medicação que é mais próxima do nosso corpo. Ele não tem efeitos colaterais. Você precisa de um soro fisiológico que tenha uma proteção para não contaminar, que seja idealmente sem conservantes, principalmente no caso dos bebês. E hoje a gente tem no mercado vários tipos de soro fisiológico sem conservantes, com válvula, com mecanismos de proteção para não haver a contaminação do soro. Porque há também essa importância, né? Desde cedo a gente sofrer com a parte respiratória no inverno. E aí desencadeia diversos problemas, diversos sintomas. E a gente fica, eu posso dizer que até viciado, eu vou usar essa palavra, né? Mas viciado nessas soluções que são vasodilatadores. Como é isso? Como poder nos controlar e a gente chegar a uma conclusão, não, eu não sou viciado, eu não sou dependente disso? A vasodilatador é uma medicação que tem uma indicação e ela tem que ter um tempo limitado de uso. Por isso ela deve ser usada sob prescrição médica. Ele pode gerar uma rinite medicamentosa, que é essa questão do vício, né? O nariz acaba precisando cada vez mais da medicação porque ele gera uma irritação. Então, você procurando o seu médico, ele pode te indicar o momento certo de usar o vasodilatador e o momento certo de tratar a causa da tua obstrução, para evitar que você fique usando a medicação que vai te causar uma outra obstrução. Eu vejo pessoas que às vezes entram aqui no estúdio, aqui é muito frio, tá com frio? Um pouquinho. Tá gelada, tadinho. Aqui no estúdio é muito frio, devido aos equipamentos, ao jogo de luz e tal, é muito frio aqui dentro. Então muitas pessoas às vezes entram aqui no estúdio, o nariz já entope, já entra em desespero e já corre para essa solução. Então isso já é esse problema que você disse, que é o vício que você fala. A medicação, se você tem uma causa de obstrução, por exemplo, um desvio de septo, uma rinite alérgica, não vai estar sendo tratado com o uso do vasodilatador. Não adianta, ele vai resolver o problema naquele momento. Só temporário e vai gerar essa rinite medicamentosa. Agora, se você procurar o seu otorrino, ele vai tratar a causa da tua obstrução, para você poder respirar melhor por mais tempo. Com certeza. E a gente tem que ressaltar que o vasodilatador com uso prolongado pode trazer alguma repercussão na saúde do paciente. Por exemplo, quem tem arritmia pode piorar o problema, assim como quem tem pressão alta.
pode agravar Olha, o não problema de sabia. arritmia e de pressão. Não Então, a gente tem que sabia. tomar cuidado. Com Hoje em dia, a certeza. gente tem várias medicações nasais que têm menos efeitos colaterais, que vão tratar a rinite alérgica ou a doença de base do paciente e melhorar a respiração, sem trazer tanta repercussão para a saúde. Bom, eu hoje, que sou pai, né, tenho o Antônio, que tem esse problema, posso dizer assim, né? Porque é tudo muito interligado, né? Ouvido, garganta e o nariz. E ele teve uma complicação em que toda a secreção nasal foi para o ouvido e se alojou atrás da membrana do tímpano, né? E aí tem todo um tratamento que é feito, é longo, tem um espaço, né, tal. Como cuidar disso? Como não deixar isso se agravar tanto? Meio que pegou a gente de surpresa mesmo, tanto eu quanto a minha esposa. A gente achava que era somente um tratamento e vamos colocar e vamos introduzir os remédios e tal. E na verdade é uma coisa muito mais complexa, né, Tás? Eu tenho que ressaltar aqui a importância de se respirar pelo nariz, tá? Não é normal ninguém, nenhuma idade, roncar. Não é normal respirar com a boca aberta. Se você está respirando com a boca aberta, você pode ter algum problema nasal. Então, respirar pelo nariz é importante para a saúde de nariz, de garganta, de ouvido. Quando a criança começa a apresentar, ou o adulto começa a apresentar dificuldade de respirar pelo nariz, ele pode ter outras complicações que não só no nariz. Então, você obstrui Por ser a comunicação. muito interligado, né, pelo sistema. Você obstrui uma comunicação que o nariz tem com o ouvido e você pode causar a otite média serosa, que foi esse caso Sim. que você contou do seu filho. Então, qualquer dificuldade de respirar pelo nariz tem que ser investigada e tratada de acordo, para evitar outras complicações. Outra coisa são os casos das amidalites. Pacientes que respiram pela boca têm mais amidalite também. Olha. E você tratando a respiração muitas Porque vezes resolve é o tudo problema do interligado paciente. mesmo, né? Exatamente. A gente tá chegando, já que você disse da rouquidão, né? De roncar e também da rouquidão. Se quem tem esse problema da rouquidão pode ser um problema temporário do inverno ou não? A pessoa deve se preocupar com isso? É a Alice do Jardim São Luís que está perguntando. Dona Alice, obrigado pela audiência, viu? A rouquidão, então, somente no inverno, tipo, tem a ver com a temperatura? Não tem? Como devemos tratar isso? Tá. Qualquer rouquidão com mais de 6 semanas tem que ser investigado, tá? Também, rouquidão no inverno pode estar ligada a uma alergia. Só porque acontece todo inverno não quer dizer que a pessoa tem que passar por isso. Ela pode iniciar um tratamento específico para essa alergia ou qualquer que seja a causa dessa rouquidão e melhorar. Então pode acontecer durante o inverno, mas não quer dizer que não precisa de tratamento. Ela pode tratar e não ter que passar por isso. Ok, olha, vou respeitando as perguntas aqui. Eu quero agradecer mesmo o pessoal que está ligando para cá. E uma coisa que também não sabia, estou aprendendo demais hoje aqui no nosso Se Liga. Secreção de nariz parada vira sinusite? É o Alexandre Carvalho da Vila Tibério. Não é bem assim, mas dá mais ou menos uma Como ideia é do isso? que acontece, né? Nos ensina, nos explique. Não é exatamente a secreção, mas, por exemplo, você tá ali com um resfriado, você acaba obstruindo a drenagem dos seios. Essa que é obstrução, aqui, né? Isso, tem aqui Que é o aqui, ó. maxilar, o etimoide que fica mais ou menos nessa região, o frontal e o esfenóide que fica lá no fundo da cabeça. Quando você obstrui a drenagem desses seios, você pode causar uma sinusite. Não é bem aquela secreção nasal. A secreção também é uma consequência da obstrução e da irritação no nariz. Tá? Então, as duas coisas têm a mesma causa, mas não quer dizer que a secreção cause a sinusite. O importante é, começou com obstrução nasal, procure seu médico, comece a usar soro fisiológico, que o soro já ajuda a desobstruir, e aí o seu médico te examinando pode indicar alguma outra medicação. Lembrando que ela já disse aqui, o soro fisiológico chega realmente mais próximo, né? E não tem indicação para o nosso organismo, né? Ele não tem nenhuma contraindicação e não tem um efeito colateral quando você usa no frasco adequado para evitar a contaminação. E todo mundo traz mesmo, né, essas informações em se tratando também do inverno, na hora de umidificar o ambiente, em se tratar da inalação, que é a vaporização e a inalação. E todo mundo usa demais às vezes. Pode usar demais ou não?
tem realmente um tempo em que o ambiente deve ser umidificado, né, para também não trazer outros problemas umidificando demais. Tem isso? Explica pra gente, tá? No caso da inalação, sempre tem que tomar o cuidado com a pureza do soro e evitar o uso de medicações que não foram prescritas. No caso do umidificador, Ribeirão, é muito comum a umidade estar tá no índice de alerta. O que eu recomendo para os meus pacientes? Você precisa manter o ambiente ventilado. Não adianta você ligar o umidificador no máximo a noite inteira, fechar portas e janelas e ficar lá. Aquela coisa, porque né? você pode gerar um outro problema, aumentar a umidade e proliferação de fungos, que é outra coisa que causa muito problema respiratório. Quer dizer, então, é 30-60, né? 8-80, né? Exatamente. Então, assim, bem que você falou 30 e 60. 60 é a umidade do ar que tá legal. Quando chega abaixo de 30 é índice de alerta. Então, você pode ligar o seu umidificador. Só lembra de deixar uma porta aberta, uma janela ali entreaberta, ou diminuir um pouquinho a potência. Quer dizer, se você acorda o lençol ali do lado tá molhado, não tá legal. Tá vendo como que é? Você exagera demais e aí causa outros problemas. Então, na verdade, é importante a umidificação do ambiente, porém, o ar tem que estar em circulação. É isso. É a dica que fica, né? E quando as crianças apresentam qualquer tipo de problema, seja o nasal, seja do ouvido, tem que realmente tomar cuidado em não ir para creche ou para escola, evitar de sair em público, tipo shoppings, teatros, essa parte assim que onde tem a aglomeração de pessoas. Como é isso? Como são esses cuidados? É um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? No inverno, a gente tem mais infecções, tem mais gripes, resfriados, exatamente porque as pessoas ficam mais assim, aglomeradas em locais fechados, tá? Então, é importante que a criança receba todas as vacinas, ainda está em vacinação para gripe, essa é a última semana. Crianças abaixo de 5 anos. Atenção, é a última semana. Não, porque aí o pessoal fica falando assim, não, mas é a última semana, mas o governo sabe que o brasileiro deixa para a última hora, a gente vai deixar para depois, vai deixando para depois, e não, né? Já houve uma extensão do período. Extensão, Então agora o pessoal fica é a se ligando a isso, né? oportunidade. Então é a última semana agora, né? Criança, quando começa a ir na creche, é normal ela ter mais infecção. Ela está acostumada com o ambiente de casa, ela entra em contato com outras crianças e pode acontecer de ter mais gripe, resfriado, infecção de garganta nesse momento. Não é por isso que a criança vai ter que deixar de ir para a escola, ela precisa ter essa imunidade. Agora, ela também precisa tratar se ela tem algum problema respiratório, para que ela não se torne mais vulnerável a ter uma complicação dessas infecções. Então, assim, a criança precisa frequentar a creche, a escola, não tem que deixar de ir em shopping, tudo. Mas se ela tem algum problema de saúde prévio, isso precisa ser bem tratado e bem acompanhado. Ok. Meu ouvido arranha em dias secos, assim como a garganta. Qual a dica para amenizar essa situação desconfortável? Marina Pereira, dos Campos Elíseos. A Marina tem um problema muito comum aqui em Ribeirão nessa época de tempo seco. Primeira coisa, tomar muita água. Cuidado com a hidratação. A gente esquece, acaba tomando café, suco, refrigerante, precisa tomar água. Outra coisa, ela pode associar o uso de soro fisiológico ou gel nasal para melhorar a hidratação. Se ela respira pela boca, isso também vai ser um problema. Ela não vai ter a umidificação do nariz e a garganta vai ficar mais seca. Então tem que tratar, tem que acompanhar todo esse problema. É claro que a gente está falando aqui no modo geral, né, Tássia? Mas cada caso é cada caso. É por isso a importância de procurar um profissional e de estar sempre antenado com a nossa saúde, né? Exatamente. Como largar o vício do Sorine e similares, né? Parece dependência química mesmo. A Natália Moreira do Sumarezinho. É aquilo que você falou, te falei. Tem os viciados aí, viu? Pelo amor de Deus, né? O vasodilatador, ele gera mesmo essa rinite medicamentosa. A primeira coisa é você procurar um otorrino. Ele vai buscar a causa inicial da tua obstrução. Mas eu já vi paciente que a causa inicial é o uso do vasoconstritor. A pessoa tem uma gripe, um resfriado, algo que é temporário, que 3, 4, 5 dias já foi embora, começa usando o vasoconstritor e aí gera rinite medicamentosa e não consegue ficar sem. Então, a primeira coisa, procurar o seu otorrino, dar uma olhada no teu ambiente, se não tem mofo, infiltração, carpete, cortinas, são coisas que acabam acumulando mais poeira. Use o soro fisiológico e procure o otorrino. Você vai conseguir ficar sem o vasoconstritor. Tá vendo? Ela tá dizendo isso pra você aqui no holofote, hein? Eita! Sangue no nariz.
como saber quando a frequência e o volume são motivos de preocupação? Qual que é o limite? A Pamela Mota, do Jardim Mosteiro. Quando eu era menor, quando eu era adolescente, menor sangrava muito, assim, tava aqui, conversando, oi, bem, tá boa, tava lá no Mouzinho, por exemplo, lá, sai correndo, né? Era assim. E era uma coisa assim, começou a ser normal, né? Porque, é normal, sai sangue do nariz, corre lá, coloca gelo, tá, não sabe como que se põe a cabeça para cima e tal. Mas quando isso não é um problema grave, um problema sério que tem que tratar? Sangramento nasal precisa ser avaliado. Qualquer sangramento. Qualquer um, seja pouco Você pode ou estancar muito. ali no momento, fazendo uma compressão externa no local, gelo na testa, mas depois você precisa procurar um seu médico. Essa época do ano, a maioria dos sangramentos são causados pelo tempo seco. Então, o uso do soro fisiológico, de géis nasais, evitar suar o nariz, que isso também pode causar machucados e sangramento. Se você persiste com o sangramento, você precisa procurar o seu médico, o seu otorrino. Pode ser um pequeno vasinho, pode ser alguma coisa mais séria, complicada, que está dando os primeiros sinais, o sangramento. Muito obrigado pela sua presença e por trazer tanta informação assim pra gente. Precisava vir mais aqui no Holofote. Vem tanto na grade, mas não vem no Holofote. Como assim, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigada Beijo pelo pra você. convite. Programa Holofote. Oferecimento. Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E de Paz Móveis Planejados. TV Mais. Paixão por Ribeirão.